Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Que o universo tem proporções infinitas para as nossas referências humanas, disso nós já sabemos. Que ele guarda os maiores segredos e mistérios sobre a vida, a nossa existência e sobre os maiores enigmas das ciências, filosofias e religiões, nós também já sabemos. Tudo isso faz com que sejamos cada vez mais atraídos pelas belezas e mistérios do cosmos, como se, ao desvendá-lo, nós pudéssemos descobrir a verdade sobre nós mesmos. Mas é aí que mora o problema, pois quanto mais aprendemos sobre o universo, mais parece que falta compreender. Aquela famosa frase atribuída a Sócrates, "Eu só sei que nada sei", nunca fez tanto sentido quanto agora. Mas isso não significa que estamos pensando em desistir, pelo contrário. Investigar essa imensidão com os novos recursos que temos disponíveis é absolutamente fantástico. E é isso que viemos compartilhar com você no vídeo de hoje. Vamos falar sobre as estruturas de plasma na atmosfera, que parecem se comportar como organismos vivos, sendo o mais próximo que já conseguimos identificar como vida extraterrestre no espaço. Também vamos entender como a descoberta de um elemento raro no fundo do mar provou que estamos viajando através de algo desconhecido até então. Iremos investigar o provável motivo que leva as grandes extinções em massa na Terra a acontecerem em ondas que obedecem ciclos ritmados. Vislumbrar as possíveis causas para uma luz desconhecida que emana do sistema solar quando estamos tentando observar o universo profundo. E vamos falar também sobre o misterioso túnel eletromagnético que parece ligar o nosso planeta a sistemas e galáxias vizinhas. E aí, ficou curioso? Então, venha conferir com a gente tudo isso. Vamos começar por aquela que parece ser a descoberta mais impressionante dos últimos anos. Isso não sou eu que estou falando, mas toda a comunidade científica. E o motivo para isso é simples. Podemos estar diante das melhores evidências da existência de vida extraterrestre já descobertas pela humanidade. E mais, elas podem explicar várias observações ufológicas importantes, desde visualizações reportadas pela NASA durante o lançamento de foguetes, até fenômenos internacionalmente conhecidos como os Foo Fighters, os OVNIs vistos por pilotos militares durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, isso significa que os 11 pesquisadores que publicaram um artigo na revista Astrobiology viram alienígenas sobrevoando nosso planeta? Bom, não é bem assim, mas eles levantam uma discussão bastante interessante. E se até agora nós estivéssemos buscando as evidências erradas? Sim, afinal, todos os organismos vivos na Terra são baseados em estruturas de carbono, ok? Precisam de elementos como hidrogênio e oxigênio para sobreviver, encontrados no ar, na água, etc. E obedecem a um ciclo bem determinado que inclui nascimento ou geração, desenvolvimento, reprodução e morte, ainda que todos esses conceitos possam variar de alguma forma. Tudo isso forma o que chamamos de vida, e é com base nisso que procuramos outros seres vivos no universo. É por isso que é tão empolgante quando encontramos vestígios de água em outros astros, como a Lua ou Marte, porque isso significa que um dia eles foram ou serão capazes de abrigar vida. Tá bom, mas quem disse que todos os organismos precisam ser ou evoluir dessa forma? Tendo essa pergunta em mente, eles lançam uma nova proposta, a de que entidades de plasma estão rondando a nossa atmosfera, que se estende de 90 a 600 quilômetros acima da superfície do nosso planeta, e que eles parecem se comportar como seres vivos, se locomovendo, aumentando e diminuindo de tamanho, andando em bando e até se alimentando. Dá para imaginar? Mas calma lá, vamos entender isso melhor. Antes de tudo,
é preciso compreender exatamente o que é o plasma. Ao contrário do que mencionamos a respeito das criaturas vivas na Terra, o plasma não é baseado em carbono. Aliás, ele é só um estado físico da matéria, e não um elemento ou uma estrutura. Como sabemos, existem 3 estados físicos mais comuns. Lembra? Sólido, líquido e gasoso. O plasma seria o 4º, que apesar de existir por aqui, é muito mais comum no espaço. O plasma se forma quando alguma substância é aquecida até atingir valores muito elevados de temperatura. Dessa forma, a agitação molecular supera aquela produzida pelo estado gasoso, fazendo com que os elétrons deixem de orbitar o núcleo de átomo de forma organizada e passem a formar uma massa disforme, que é eletricamente neutra e constituída por partículas dissociadas. Tá, falando assim de forma teórica parece difícil entender, né? Mas basta olhar para alguns exemplos que eu vou lhe dar. Por exemplo, o fogo, as lâmpadas fluorescentes e os raios são formados por plasma, assim como as estrelas e outros astros que emanam ou consomem muita energia. Ficou melhor assim? Bom, com isso, nós podemos entender que o plasma é relativamente passageiro, efêmero na Terra, devido às condições do nosso planeta. Mas conseguimos imaginar que se trata de algo que possui temperatura elevada, muita energia e é relativamente fluido. Sabendo disso, o que os pesquisadores fizeram foi analisar imagens obtidas durante pelo menos 10 missões do ônibus espacial da NASA, em que essas estruturas de plasma aparecem. Até então, elas eram encaradas como OVNIs, anomalias visuais, fenômenos naturais ou até defeitos nas câmeras ou nas lentes, mas finalmente estamos nos aproximando da verdade. O que os cientistas descobriram é que essas entidades podem ter até 1 quilômetro de tamanho e exibem comportamentos semelhantes ao de um organismo vivo, como mudar de forma e de tamanho, mover-se em diferentes velocidades e direções, se reunir, interagir, deixar rastros e até se alimentar, nesse caso, de radiação eletromagnética, especialmente daquela que emana das tempestades terrestres. Eles também identificaram que essas entidades de plasmas podem ser responsáveis por grande parte das visualizações de OVNIs que conhecemos, desde os registros deixados em xilogravuras medievais até vídeos capturados por pilotos de aviões comerciais e jatos militares, como foi o caso do incidente Foo Fighters na primeira metade do século passado. Mas, atenção! O estudo sugere que esses plasmas não são seres biológicos. Na verdade, a hipótese é que eles podem representar uma espécie de pré-vida, que poderia evoluir para formas mais complexas ao incorporar elementos presentes aqui, como aqueles que mencionamos: hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio e outros. Alguns testes feitos em simuladores e laboratório conseguiram replicar os resultados observados na natureza, o que demonstra que essas características podem ser comuns a esse estado de matéria. Mas ainda levará um tempo até que possamos entender as verdadeiras implicações dessas descobertas para a nossa realidade. Bom, vamos agora para a nossa próxima revelação. Recentemente, pesquisadores conseguiram identificar amostras de um isótopo do átomo de ferro, o Fe60, presentes no fundo do oceano. Nós sabemos que o Fe60 foi muito abundante durante a formação do nosso planeta, mas ele se desintegra em cerca de 15 milhões de anos, o que significa que essas partículas que foram encontradas devem ter vindo de outro lugar. Bom, até aqui tudo bem. Afinal, já faz tempo que nós sabemos que o universo não é exatamente uma imensidão vazia. Todos os astros que conhecemos como estrelas, planetas e cometas representam apenas 4% de toda a matéria, o que faz com que 96% esteja espalhado de forma não regular. Mas isso não quer dizer que essas partículas estejam dispostas de forma totalmente aleatória.
Em 1992, a astrônoma Rosine Lallement, da Universidade de Ciências e Letras de Paris, descobriu que o nosso sistema solar está navegando por uma nuvem de gás e poeira que ficou conhecida como nuvem interestelar local, ou bolha local, devido ao formato desta e das outras nuvens ao nosso redor. De um modo geral, essas bolhas são formadas por vestígios de supernovas que, em termos gerais, são explosões estelares que são carregadas por ondas de radiação eletromagnéticas vindas do universo profundo. Apesar de não ser muito densa, contendo 1 átomo por centímetro cúbico contra 1 trilhão de átomos por centímetro cúbico presentes em nossa atmosfera, essa nuvem é capaz de lançar algumas partículas em nosso planeta, como provavelmente foi o caso do ferro, o Fe60, presente nos oceanos. Mas essa densidade, ela é importante por outro motivo. A maioria de nós já sabe que a Terra possui um campo eletromagnético que, junto com a nossa atmosfera, nos protege da radiação emitida pelo Sol. De forma parecida, o vento solar produzido por nossa estrela também cria uma camada protetora contra essa radiação vinda do universo profundo, que ainda é mais forte e prejudicial. Essa camada é a heliosfera, que pode ser estudada pelas sondas Voyager 1 e 2, lançadas na década de 1970 e que são os objetos humanos mais distantes de nós. Em 2018, a Voyager 2 cruzou oficialmente a heliopausa, aquele limite do nosso sistema solar, e que, com isso, ela pôde medir a influência da radiação sem a proteção do Sol, que seria devastadora para nós. A questão é que, assim como a nossa atmosfera atua como uma barreira de proteção junto com o campo eletromagnético da Terra, a nuvem interestelar local em que estamos também contribui como uma barreira, pois a sua densidade permite que o vento solar se alastre e se mantenha constante. O problema é que os dados fornecidos pelo telescópio Hubble e pela nave espacial Ulysses da NASA mostram que nós estamos no limite da nossa bolha local, que nós atravessamos ao longo dos últimos 60 mil anos, e estamos prestes a entrar em uma outra bolha, a nuvem G. Na verdade, prestes em termos astronômicos, já que isso não deve acontecer antes de 2.000 anos. Mesmo assim, o assunto já está causando alvoroço nos círculos científicos, pois isso impacta diretamente no futuro da espécie humana. Se essa nova bolha for muito densa, isso pode comprimir o vento solar da heliosfera, reduzindo a nossa proteção. Sem essa barreira, o nosso planeta poderá esfriar e todos os seres vivos podem sofrer mutações em seu DNA, tornando a vida aqui algo realmente imprevisível. Por outro lado, se a nuvem G for pouco densa, a heliosfera poderá ficar muito rarefeita, se espalhando mais do que deveria e perdendo a sua eficiência. E o maior problema nisso tudo é que não adiantaria colonizar a Lua ou Marte para tentar escapar, já que todo o sistema solar seria afetado. Se a nova bolha não tiver condições semelhantes à nossa, a humanidade precisará sair do nosso sistema para tentar sobreviver. E se nós demoramos, calcule comigo, mais de 40 anos só para cruzar a barreira da heliopausa com as sondas Voyager, podemos perceber que não será uma tarefa fácil, especialmente porque a estrela mais próxima, a Próxima Centauri, está a 4 anos-luz de nós e que nem é possível saber com precisão se ela tem condições ideais para nos abrigar. Mas, se a nuvem G tiver condições semelhantes à nuvem estelar local, não há com que se preocupar. Isso levando em conta a proteção promovida pela nossa heliosfera. Mas essa não é a única preocupação. Acontece que um estudo mostrou que os eventos catastróficos que assolam a Terra, como aquele que provocou a extinção dos dinossauros, não são aleatórios, mas acontecem de forma periódica.
Pelo menos essa foi a conclusão dos pesquisadores da Universidade de Nova York e da Carnegie Institution for Science. A equipe analisou dados das últimas 10 grandes extinções não marinhas, isto é, que afetaram anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos como nós. Com isso, eles perceberam que existe uma periodicidade bastante incomum entre esses eventos, o que indica que eles devem estar relacionados a fenômenos astronômicos, ao contrário do que era previsto até então. Os cientistas usaram dados de extinções marinhas e não marinhas justamente para entender isso melhor. Isso porque grande parte dos eventos que assolam os animais terrestres, como erupções vulcânicas, não afetam a vida marinha, a menos que sejam fenômenos atípicos de grandes proporções. No entanto, eventos que provocam mudanças globais, como o aumento ou diminuição da temperatura, costumam afetar os dois ambientes, o terrestre e o marinho, indicando que esses efeitos devem ter sido provocados por algo em comum. Mas o que poderia ser tão poderoso a ponto de influenciar esses dois ambientes e dizimar quase todos os seres vivos do planeta? Bem, a conclusão oferecida por colaboradores da área de astronomia foi que essas ocorrências podem ter sido provocadas por fenômenos espaciais, o que, por um lado, nos oferece uma resposta, mas, por outro, pinta um cenário nada animador para o nosso futuro. O professor Michael Rampino, líder do estudo em questão, percebeu que o nosso sistema solar se movimenta a cada 26 a 30 milhões de anos pelo plano médio da Via Láctea, como se estivesse completando uma órbita. Com isso, a cada 27 milhões e meio de anos, em média, nosso planeta passa por uma região densamente povoada por asteroides, e isso faz com que vários deles acabem caindo por aqui, desencadeando todas as consequências que levam aos eventos de extinção. Pensar dessa forma não é tão intuitivo quanto parece. Os efeitos provocados por esses impactos são muito diversos, como levantamento de poeira que bloqueia os raios solares, algo mais comum, a queda das temperaturas, incêndios florestais, chuva ácida, destruição da camada de ozônio, terremotos e derramamentos vulcânicos. Como esses fenômenos são muito distintos, é muito mais fácil considerar que eles tenham uma causa própria do que considerar que eles estejam relacionados à mesma causa. Por isso, esse estudo é tão relevante. Agora, essas hipóteses estão sendo testadas através da coleta de vestígios nas crateras provocadas pelo impacto de meteoros que conhecemos, e, ao que tudo indica, a hipótese de que isso aconteça a cada 27 milhões de anos está sim se confirmando. Mas não se preocupe, nós ainda temos alguns milhares de anos até a próxima catástrofe. O que não significa que podemos ficar de braços cruzados. É melhor trabalharmos uma forma de desviar esses asteroides o quanto antes. Caso contrário, poderemos enfrentar o mesmo destino dos dinossauros. Ninguém vai querer que isso aconteça, né? Bom, e por falar em pesquisas astronômicas, vamos agora à nossa próxima descoberta, ou melhor, ao nosso próximo enigma. Alguns astrônomos reuniram 200 mil imagens produzidas pelo telescópio Hubble para tentar identificar o que restava de luz no universo depois que todas as fontes que conhecemos fossem eliminadas. A suposição era que, depois de retirar todos os astros que já haviam sido catalogados, restaria apenas a escuridão do espaço, ou um novo objeto seria descoberto, como uma galáxia distante, por exemplo. Mas não foi nada disso que aconteceu. Quando os pesquisadores concluíram esse inventário, restou apenas uma luz fraca, quase fantasmagórica, que era tão sutil que a sua fonte deveria estar aqui mesmo, no nosso próprio sistema solar. A primeira explicação que eles levantaram é que este fenômeno poderia ser provocado pela poeira estelar deixada pelos asteroides que passam por aqui. Essa poeira, então, refletiria o brilho do Sol e produziria esse efeito
fantasmagórico. Isso é tão pequeno que poderia ser comparado ao brilho de 10 vagalumes em todo o céu visível. Anteriormente, observações feitas pela sonda New Horizons da NASA também mostraram esse brilho incomum quando estava passando próximo ao cinturão de Kuiper em 2018. Na época, as hipóteses levantadas incluíam a decadência da matéria escura até uma nova população de galáxias ainda não descobertas. Mas as novas medições mostram que os valores são muito altos para confirmar essas hipóteses e a luz deve estar vindo realmente daqui, do nosso sistema solar. Alguns entusiastas já estão inclusive animados, considerando que esse efeito pode estar sendo produzido por outra civilização inteligente em nossa vizinhança. Mas essa possibilidade, apesar de não poder ser totalmente descartada, não parece estar entre as mais prováveis. Bom, pelo menos até descobrirmos que existe um túnel magnético ao nosso redor. Doideira, né? É isso mesmo. Essa foi a conclusão que a pesquisadora Jennifer West publicou no periódico Astrophysical Journal e na revista Science. Para conseguir esse efeito, a cientista analisou duas estruturas que já eram conhecidas desde a década de 60, o esporão polar norte e a região do leque, que aparecem quando usamos um mapa do universo semelhante ao nosso mapa mundi. Essas estruturas são formadas por partículas carregadas eletricamente que criam um campo magnético. Ninguém sabe ao certo como e por que esses fenômenos surgiram, mas, até o momento, eles eram estudados de forma separada, e foi a doutora Jennifer West que teve a ideia de juntá-los. Segundo ela, eles estão dispostos no céu mais ou menos como o Polo Norte e o Equador na Terra. Geralmente nós consideramos que um está acima do outro, mas isso é apenas uma questão de convenção, sendo que é possível observá-los através de uma outra perspectiva. Foi exatamente isso que ela fez. Além de trocá-los de lugar e de posição, levando em conta o ponto de vista da observação, a pesquisadora desenvolveu um modelo computacional para simular como nós poderíamos ver este fenômeno aqui, na Terra, se as ondas de rádio que o produzem estivessem dentro do espectro da luz visível para nós. E o resultado foi surpreendente. Surgiram diversas estruturas como cordas ou túneis que parecem envolver todo o nosso sistema solar. À primeira vista, somos levados a acreditar que elas fazem parte da trama de uma rodovia interplanetária que diversos seres usam para se movimentar. Mas não é bem assim. Apesar da semelhança de formato, o mais provável é que esses túneis sejam formações naturais geradas pela interação de partículas de poeira estelar. No entanto, se realmente se trata de algo criado artificialmente, por uma civilização inteligente, por exemplo, o mais plausível é que se trata de um sistema de comunicação, não de locomoção, o que para nós seria igualmente fascinante. Gostaram de aprender um pouco mais sobre essas descobertas? Eu espero que sim. Pedimos que você deixe os seus comentários sobre o tema, sobre o que você achou de mais fascinante em tudo isso. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre tão especial. Até o próximo vídeo.